Olá, cursistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Danilo dos Santos e a disciplina que estamos trabalhando é Algoritmos e Estrutura de Dados, linguagem HTML. Olha só, tenham sempre em mãos papel e caneta para fazer anotações de possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer da nossa aula. Cada uma de nossas aulas possui um fórum. Sendo assim, postem as dúvidas no fórum da respectiva aula. Tudo bem? Na aula anterior, nós aprendemos a implementar em algoritmos as estruturas de decisão se então, se não, e vimos também a estrutura de decisão caso. Essas estruturas são utilizadas para fazer com que um algoritmo execute um determinado bloco de comandos de acordo com uma condição. Também na aula passada, começamos a aprender a utilizar as estruturas de repetição. Essas estruturas são utilizadas para repetir um bloco de comandos tantas vezes quantas forem necessárias num algoritmo. Começamos estudando a estrutura de decisão enquanto. Essa estrutura também é chamada de repetição com teste no início. Ela repete um bloco de comandos enquanto uma condição for verdadeira. Agora vamos estudar outra estrutura de repetição. O nome dela é repita. Essa estrutura também é conhecida como repetição com teste no final. Essa é uma das diferenças que ela tem em relação ao enquanto. No repita, a condição é verificada apenas no final. Isso garante que o bloco de comandos dentro do repita será executado ao menos uma vez. A outra diferença é que no repita, a repetição é feita até que a condição seja verdadeira, ou seja, enquanto ela for falsa. Vamos ver agora a sintaxe dessa estrutura. É uma sintaxe bem simples. Repita os comandos e no final temos até condição. Nesse caso, a condição fica apenas no final, já que a verificação é feita no final. No repita, a repetição é feita até que a condição seja verdadeira, isto é, enquanto ela for falsa. Para a gente entender melhor como funciona a estrutura repita, vamos ver um exemplo de um algoritmo que utiliza essa repetição com o teste no final. Vamos imaginar um sistema de um caixa de uma loja. Esse sistema precisa fazer a soma de todos os produtos que o cliente vai comprar. Desse modo, a gente vai fazer um algoritmo que leia o valor dos produtos e faça a soma desses valores. Como de início nós não sabemos quantos produtos serão comprados, vamos estabelecer como condição de parada o valor 0. Ou seja, quando o funcionário do caixa inserir o valor 0 no sistema, ele vai parar com a repetição e vai exibir o total da compra. Veja só, começamos com o início e vamos fazer a declaração das variáveis. Temos no nosso algoritmo apenas duas variáveis, ambas do tipo real. A variável valor vai guardar o valor de cada produto. Já a variável total vai ser utilizada na soma do valor total da compra. Precisamos iniciar a variável total com o valor 0. Por quê? A cada novo valor inserido, o algoritmo vai somar esse valor ao total. Na primeira execução da repetição, se a variável total estiver vazia, ou seja, sem valor atribuído, o algoritmo vai gerar um erro, já que não é possível somar duas variáveis se uma delas estiver vazia. Vamos agora iniciar a estrutura repita. Utilizaremos o comando imprima para passar a instrução ao usuário. Veja só, digite o valor do produto ou 0 para encerrar. Isso significa que o usuário vai inserir o valor dos produtos. Quando tiver encerrado, ele vai digitar 0. Esse comando não coube em uma linha e por isso está ocupando duas linhas, ok?
O próximo passo é ler o valor inserido e, em seguida, somar esse valor à variável total. Agora vem o final do comando repita com a condição de parada. Veja só, até valor igual a zero. Isso significa que a repetição será feita até que o valor seja igual a zero. Isto é, só vai parar quando o valor for igual a zero. Enquanto for diferente de zero, as repetições serão feitas. Para finalizar, nosso algoritmo será exibido na tela o valor total da compra. A gente vai fazer uma simulação de valores para entender melhor o repita. Vamos colocar aqui o valor das variáveis a cada execução. As variáveis valor e total. Total vai iniciar com 0. Imagina que o valor do primeiro produto é 5. Total vai ser 0 mais 5, que dá 5. Condição de parada. O valor é igual a 0? Não. Então vai repetir. O próximo produto custa 3. Total será 5 mais 3, que dá 8. Até valor igual a 0. Como o valor não é 0, vamos continuar. O produto seguinte custa 4. Total será 8 mais 4. Essa soma dá 12. O valor não é 0. Mais uma repetição. Esse cliente comprou apenas esses 3 produtos. Sendo assim, o funcionário do caixa vai inserir o valor 0. Total será 12 mais 0, que continua 12. Agora veja só. Até valor igual a 0. Como agora o valor é 0, não teremos mais repetições e continuaremos com a execução do algoritmo. Ele vai exibir a mensagem valor total da compra 12. Bem tranquilo, né, pessoal? Essa simulação de valores nos ajudou a entender o funcionamento do repita. Veremos agora a terceira e última estrutura de repetição. O nome dessa estrutura é para. Também é chamada de repetição com variável de controle. Como esse nome sugere, essa estrutura possui uma variável que controla o número de repetições que serão executadas. Sendo assim, ela não possui uma condição de parada, como acontece no enquanto e no repita. Outra diferença é que na estrutura de repetição para, nós sabemos exatamente quantas repetições serão feitas. Como as outras repetições que vimos, a quantidade de repetições às vezes é difícil de ser determinada. Vamos ver agora a sintaxe da repetição com variável de controle, o para. Para V de VI até VF, passo P, faça. Olha só, V é a variável de controle, isto é, a variável que vai controlar o número de repetições. A estrutura para necessita dessa variável. Ela deve ser do tipo inteiro. VI é o valor inicial da variável V. Sendo assim, V não precisa ser inicializada. VF é o valor final da variável V, ou seja, o valor até o qual ela vai chegar. P é o valor do incremento dado à variável V. A cada vez que a execução do algoritmo chegar no fim para, o valor da variável V será incrementado com o valor de P. Isso significa
que será somado à variável v o valor definido para p. Veja que passo P está entre chaves. Isso ocorre porque essa definição do passo não é obrigatória. Se o valor de P não for definido, será considerado como 1, que é o valor padrão. Só para finalizar os itens desta estrutura, temos os comandos e o fim para, que define o final dela. Veja só, por exemplo, se num algoritmo um determinado bloco de comandos precisar ser executado 5 vezes, como ficaria o comando para? Ficaria assim: para v de 1 até 5, passo 1, faça. A repetição, nesse caso, seria feita 5 vezes, para v igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Quando v atingir o valor 6, a repetição não será feita. Veja que a instrução passo 1, ela foi colocada, mas é opcional, já que 1 é o valor padrão para o passo. Vamos para um exemplo? A gente vai escrever um algoritmo que verifique a quantidade de números múltiplos de 7 que há entre 1 e 100. Lembrando, para que um número seja múltiplo de outro, o resto da divisão inteira entre eles deve ser 0. Para nosso exemplo, para que um número seja múltiplo de 7, é preciso que a divisão inteira desse número por 7 tenha o resto 0. Vamos ao código? Temos o início e a declaração das variáveis. Nosso algoritmo possui apenas essas duas variáveis, as duas do tipo inteiro, e será a variável de controle da repetição para. A variável m guardará a quantidade de múltiplos de 7 que existem entre 1 e 100. A variável m será inicializada com o valor 0. Agora vamos para a estrutura de repetição. Para i, variável de controle, de 1 até 100, faça. E por que de 1 a 100? Vamos verificar cada número de 1 a 100 se ele é múltiplo de 7. Veja só, como o incremento de i será 1, não é necessário colocar o passo 1 no comando, ok? Nesse caso, ele é opcional. Dentro do comando para, vamos fazer a verificação de múltiplo de 7. E como fazemos isso? É bem simples. Como foi dito, para que um número seja múltiplo de 7, é preciso que a divisão inteira desse número por 7 tenha o resto 0. Nós temos um operador que calcula o resto de uma divisão inteira, não é mesmo? Nós temos um operador que calcula o resto de uma divisão inteira, não é mesmo? Esse operador é o mod. A verificação fica assim. Se i mod 7 for igual a 0, então m mais mais. Se i mod 7 for 0, ou seja, se o resto da divisão inteira entre i e 7 for 0, significa que i é múltiplo de 7. Nesse caso, m será incrementado em 1. Lembrando que m é a variável que definimos para contar os números múltiplos de 7. Nosso algoritmo vai fazer essa repetição 100 vezes, para ir de 1 até 100. Olha o que acontece quando o i chega ao valor 100. 100 é nosso valor limite. Para esse valor, a repetição será feita e o algoritmo é executado até chegar aqui no fim para. Aqui, o valor de i será incrementado novamente, passando a ser 101. Como 101 passou do limite, que é 100, a repetição não será mais feita e a execução do algoritmo continuará após o fim para. O programa vai mostrar na tela a mensagem múltiplos de 7. Nesse caso,
a quantidade vai ser 14. Fácil, né? Que tal outro exemplo? Agora a gente vai pensar num algoritmo que leia as notas de todos os alunos de uma turma numa dada disciplina e calcule a nota média desses alunos. A quantidade de alunos da turma deverá ser informada pelo usuário. Ficaria assim: início, vamos declarar as variáveis. Teremos duas variáveis inteiras, i e n. I vai ser a variável de controle da repetição para. N será o número de alunos da turma. Teremos também três variáveis reais: nota, soma e média. Nota vai guardar a nota do aluno. Soma guardará a soma das notas, que utilizaremos para calcular a média. A variável média guardará o valor da média das notas. Inicializamos a variável total com o valor 0. Agora, o algoritmo exibirá uma instrução para o usuário informar o número de alunos da turma. Agora, o algoritmo exibirá uma instrução para o usuário informar o número de alunos da turma. Essa informação será guardada na variável n. Faremos agora nossa estrutura de repetição. Para i de 1 até n, faça. Olha só, quantas vezes será repetido o bloco de comandos dentro desse para? O número de repetições será o valor da variável n. Bom, agora será exibida uma outra instrução ao usuário. Essa instrução diz para digitar a nota do aluno. Veja, aqui utilizamos a variável de controle i para que a mensagem contenha o número ordinal referente ao aluno. Dessa forma, ele vai exibir a mensagem: digite a nota do primeiro aluno, do segundo, do terceiro e assim por diante até o último. Seguindo, vai ler a nota digitada e somar o valor à variável soma. Fim do comando para. Na sequência, é feito o cálculo da média. E nesse último comando, a média é exibida na tela para o usuário. Bem tranquilo, né? Agora já conhecemos as três estruturas de repetição: enquanto, repita e para. Em relação a essas estruturas, existem duas observações muito importantes. Vejam só. Toda estrutura enquanto pode ser convertida para repita e vice-versa. Sendo assim, a escolha por uma dessas estruturas depende de cada programador. O enquanto, por ser mais conhecida, é também mais utilizada. Em determinadas situações, o código pode ficar mais simples utilizando uma ou outra. Por exemplo, no repita, o teste é feito apenas no final. Desse modo, se for preciso garantir que o bloco de comandos seja executado ao menos uma vez, talvez seja mais vantajoso utilizar o repita. A segunda observação diz que toda estrutura para pode ser convertida em enquanto, mas nem toda estrutura enquanto pode ser convertida em para. Isso ocorre pelo seguinte: no para, o número de repetições, além de ser finito, tem que ser determinado. Uma estrutura enquanto somente poderá ser convertida em para se o número de repetições for determinado. Se for impossível determinar o número de repetições, deve-se utilizar o enquanto ou o repita. Passaremos agora para o último assunto da primeira unidade da nossa disciplina, que é funções e procedimentos. E o que seria isso? Vamos ver? Funções e procedimentos também são chamados de módulos. Eles são blocos de instruções utilizados para realizar tarefas específicas dentro de um algoritmo. O objetivo dos módulos é dividir um problema complexo em vários subproblemas. Esses blocos são carregados
uma única vez e podem ser executados quantas vezes forem necessárias. Isso gera uma economia de espaço e tempo de programação, já que os módulos podem ser usados várias vezes no mesmo programa. Um módulo tem acesso a todas as variáveis dentro do programa em que está declarado. Essas variáveis são chamadas de variáveis globais. Ele também pode possuir suas próprias variáveis, que são chamadas de variáveis locais. Essas variáveis são declaradas dentro do módulo e existem apenas durante a execução dele. É possível também passar valores do algoritmo para o módulo através da chamada do mesmo. É possível também passar valores do algoritmo para o módulo através da chamada do mesmo, utilizando parâmetros. Como os exemplos que veremos mais adiante, vamos entender melhor as variáveis globais, locais e os parâmetros. Vimos que procedimentos e funções são chamados também de módulos. Vamos começar falando sobre os procedimentos. Eles são uma estrutura que agrupa um conjunto de comandos que é executado quando o procedimento é chamado. A sintaxe de declaração de um procedimento é a seguinte: procedimento, o nome do procedimento. As regras para o nome do procedimento são as mesmas regras de criação de identificadores de variáveis. Precisa começar por um caractere alfabético, não pode ter espaço em branco, nem caracteres especiais, com exceção do underline. Bom, depois do nome vem a declaração dos parâmetros. Veja que este item está entre chaves. Isso indica que ele é opcional. Um procedimento pode ou não conter parâmetros. Os parâmetros são dados que se deseja passar para serem utilizados dentro do procedimento. A declaração dos parâmetros é feita dessa forma. Veja só. O tipo de dado e o nome do parâmetro. Caso haja mais de um parâmetro, eles devem ser separados por vírgula. Os nomes dos parâmetros também seguem as mesmas regras da criação dos identificadores de variáveis, ok? Na linha de baixo, temos a declaração das variáveis do procedimento, que também é opcional. Na linha de baixo, temos a declaração das variáveis do procedimento, que também é opcional. Temos os comandos e, para finalizar, a cláusula fim procedimento. Essa sintaxe parece um pouco complicada, mas vocês vão ver que é bem simples. Vamos ver um exemplo de um procedimento para facilitar o entendimento dela? Nós vamos criar um procedimento que faça o cálculo e exiba o resultado do fatorial de um número passado por parâmetro. Todo mundo lembra o que é um fatorial? O fatorial de um número inteiro, n, é o produto dos números inteiros consecutivos de 1 até o número n. Por exemplo, o fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3, ou 3 vezes 2 vezes 1, já que a ordem dos fatores não altera o produto. O resultado nesse caso é 6. O fatorial de 4 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que dá 24. Vamos ver como fica? A declaração de um procedimento começa assim. Procedimento, o nome. O nome desse procedimento é fatorial. Nele, temos um parâmetro que é n, do tipo inteiro. Veja que a declaração dos parâmetros é um pouco diferente da declaração de variáveis. Aqui, nós não utilizamos os dois pontos. E caso haja mais de um parâmetro do mesmo tipo, é preciso escrever o tipo para cada parâmetro. Temos agora a declaração das variáveis do procedimento. As variáveis são i e fat. I é uma variável de controle que será utilizada numa estrutura de repetição. Fat será utilizada para calcular o fatorial. Note que essas duas variáveis são locais. Isso significa que elas só podem ser utilizadas dentro desse procedimento.
precisamos inicializar a variável fat com o valor 1. Por que inicializamos ela com 1 e não com 0, como em outros exemplos? A variável fat será utilizada numa multiplicação. O valor neutro da multiplicação é 1, já que um número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Da mesma forma que um número somado a 0 dá ele mesmo também. Por isso, 0 é o valor neutro da soma. Sendo assim, quando uma variável for utilizada para calcular a soma, a inicialização é feita com 0. Nesse caso, que será utilizada numa multiplicação, ela é inicializada com 1, ok? Agora será feito o cálculo do fatorial. Para ir de 1 até n, faça. O cálculo é bem simples. Fat recebe fat vezes i. O que vai acontecer? Ele vai fazer a multiplicação sucessiva através da repetição de 1 até o número n, exatamente como é feito o cálculo do fatorial. Depois do fim para, o programa vai exibir o resultado. Por exemplo, o fatorial de 4 é 24. Pronto. Fim procedimento. Pronto. Fim procedimento para encerrar nosso procedimento. Agora, como fica esse procedimento dentro de um algoritmo? E como ele é chamado? Vamos ver nesse próximo exemplo. O procedimento deve ser declarado no começo do algoritmo, logo abaixo da declaração das variáveis. Esse nosso algoritmo terá apenas uma variável. Essa variável vai receber o valor para o qual se deseja calcular o fatorial. Agora vem a declaração do procedimento. Esse código é idêntico ao que vimos no exemplo anterior. Olha só uma dica. Para evitar confusão, não se deve declarar uma variável local com o mesmo nome de uma variável global. Tudo bem? Após a declaração do procedimento, seguimos com o algoritmo. Ele vai exibir uma instrução para o usuário inserir o número para o cálculo do fatorial. Esse número será guardado na variável número. Agora vamos chamar o procedimento. Basta escrever o nome do procedimento passando os parâmetros, quando houver. Caso haja mais de um, eles devem ser separados por vírgula. Os parâmetros devem ser passados seguindo a mesma ordem que foram listados na declaração do procedimento. É esse o algoritmo, com a declaração e chamada do procedimento fatorial. Vamos agora fazer a execução desse algoritmo, passo a passo, para a gente entender como esse código é processado pelo computador. Como foi dito, temos a declaração das variáveis e aqui a declaração do procedimento. O conteúdo dele não é executado nesse momento, somente quando o procedimento é chamado. O programa vai pedir para digitar um número para o cálculo do fatorial. Vamos supor que foi digitado o número 4. A variável global número vale 4. Será feita a chamada do procedimento. O que acontece quando a execução do algoritmo chega nesse passo? Fatorial, abre parêntese, número, fecha parêntese. Será executado o conteúdo do procedimento, passando como parâmetro o valor da variável número. A execução volta para a primeira linha do procedimento. Nesse momento, a execução volta para a primeira linha do procedimento. Nesse momento, o parâmetro n vale 4, pois foi o valor que foi passado na chamada do procedimento. Continuamos com a execução. Declaração das variáveis locais, inicialização da variável,
E agora temos esse para, que vai calcular o fatorial. Depois de calcular o fatorial, o algoritmo vai exibir uma mensagem com um valor calculado. Pronto, a execução do procedimento terminou. O que acontece agora? O algoritmo volta para o local da chamada. O algoritmo volta para o local da chamada e continua sua execução a partir dali. Nesse caso, não há mais nenhum comando. Aprendemos como um procedimento é declarado e como acontece a chamada dele dentro de um algoritmo. Vamos falar agora de funções. A função é muito parecida com o procedimento. A única diferença entre elas é que a função retorna um valor quando é chamada. Nesse caso, na declaração da função, além dos parâmetros, variáveis locais e comandos, é preciso informar qual tipo de dado que a função vai retornar. Além de executar um bloco de comandos, a função funciona como uma variável. Quando é chamada, seu valor pode ser atribuído a uma variável global do algoritmo ou utilizada numa expressão lógica, por exemplo. Vamos ver a sintaxe da declaração de uma função. Veja só. A declaração da função é muito parecida com a declaração de um procedimento. Uma das diferenças é a troca da palavra procedimento pela palavra função. Temos aqui o nome da função e a declaração dos parâmetros, que é opcional. Assim como acontece no procedimento, se houver mais de um parâmetro, deve separá-los por vírgula. Agora, olha só outra diferença. Aqui temos o tipo de dado da função. Como a função retorna um valor, precisamos informar qual tipo de dado será retornado por ela. O conteúdo da função é o mesmo do procedimento. Declaração das variáveis, comandos. O conteúdo da função é o mesmo do procedimento, declaração das variáveis e comandos. A última diferença está aqui. Retorne valor. Esse comando é utilizado para informar qual valor será retornado pela função. Aqui em valor pode ser colocado um valor ou uma variável, obrigatoriamente do mesmo tipo de dado da função. O comando retorne indica o fim da função. Se houver algum comando depois dele, esse comando não será executado. Para finalizar a declaração, temos o fim função. Que tal um exemplo para a gente entender melhor essa sintaxe? Vamos ver agora uma função que verifica se um número é primo ou não. Todos lembram o que é um número primo? Um número primo é aquele que possui apenas dois divisores diferentes, ele mesmo e 1. Lembrando, um número é divisor de outro quando o resto da divisão inteira entre eles é zero. Vamos ao exemplo? A primeira linha da declaração da função fica assim. Função primo. Primo é o nome da função. Nossa função tem apenas um parâmetro, n. Ele é usado para passar o número que deverá ser verificado. Continuando, temos os dois pontos, lógico. Isso indica que essa função é do tipo lógico, ou seja, ela vai retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro se um número for primo e falso se ele não for primo. Temos duas variáveis locais. I será usada como variável de controle e cont vai contar quantos divisores tem o número. Cont é inicializada com 1. Por quê? Já estamos contabilizando que todo número inteiro tem como divisor o número 1, ok? Temos agora o comando para i de 2 até n faça. Por que i está começando de 2? Nós já sabemos que 1 é divisor de qualquer número e ele já foi contabilizado na variável cont. Então não precisa ser verificado. Vamos verificar os divisores de 2
até o número n. O passo seguinte é a verificação propriamente dita. Se n mod i igual a zero, isto é, se o resto da divisão inteira entre n e i for zero, significa que i é divisor de n. Nesse caso, conte será incrementado. Fim se, fim para. Agora, olha só. Se conte igual a 2, significa que o número tem apenas dois divisores diferentes. Então, ele é primo. A função vai retornar verdadeiro. Se não, o número não é primo. Vai retornar falso. Fim função, termina a declaração. Para encerrar, vamos ver como fica essa declaração dentro de um algoritmo. Olha só. Temos a declaração da variável global número, usada para receber o número que será verificado, se é primo ou não. Agora, temos a declaração da função, exatamente igual à que a gente viu no slide anterior. Esse algoritmo vai ficar um pouco extenso. Dessa forma, nós vamos passar para o próximo slide. Nesse slide, a gente vai abreviar a declaração da função, ok? Já que ela já foi vista. Continuando, o usuário vai digitar o número que será verificado. Agora, veja só. Nossa função é do tipo lógico. Logo, ela retorna verdadeiro ou falso. Como toda função retorna um valor, podemos fazer a chamada atribuindo a função a uma variável ou então, como a função primo é do tipo lógico, ela pode ser usada numa estrutura de decisão. Veja só. Se primo, número entre parênteses, então. Aqui fazemos a chamada da função primo, passando como parâmetro o conteúdo da variável número. Essa chamada vai retornar verdadeiro se o número for primo. Nesse caso, vai exibir a informação. Por exemplo, 5 é primo. Se não, ou seja, se a função primo retornar falso, significa que o número não é primo. Desse modo, o algoritmo exibirá, por exemplo, 4 não é primo. Fim se, terminou o algoritmo. Muito tranquilo, né, gente? A chamada de uma função é bem parecida com o procedimento. Como falamos, a diferença é que a função pode retornar um valor, que pode ser atribuído a uma variável ou utilizado numa expressão lógica. Dessa forma, encerramos aqui nossa aula e também a primeira unidade da nossa disciplina, que é Algoritmos e Estrutura de Dados. Na próxima aula, vamos dar início à segunda unidade, Linguagem HTML. Espero que tenham gostado. Para aprofundar o conteúdo das nossas aulas, não deixem de ler o livro didático e resolver as questões propostas. Para aprofundar o conteúdo das nossas aulas, não deixem de ler o livro didático e resolver as questões propostas. Qualquer dúvida, é só postar no nosso fórum. Fiquem com Deus, até a próxima aula, um abraço.